Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e, gente, o tema hoje eu fui pegar o meu papel com os temas e simplesmente caiu esse papel. Então é um tema que eu não sei se eu já fiz ou não, mas quando eu faço, eu jogo os papeizinhos que eu anoto, o nome do tema fora. E e esse eu não sei porque eu não caí. Como eu não joguei, como eu não acredito em coincidências, eu acredito que eu deva refazer esse tema, tá? Então o tema é o seguinte: por que essa relação não se estabiliza? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número um, a cacochinita, e a opção número dois, a unaquita. Tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? Então vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a cacochinita, por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita, por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita, mostra pra gente. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita, mostra pra gente. Embaralhado, cortando em três, deck do meio, nós temos a carta do julgamento. O julgamento, gente, é uma carta que fala muito de renascimento, de renovação, né? O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto renascendo, daquilo que se julgava morto voltando à vida. Quem está afastado é uma energia muito forte aqui para uma reaproximação entre vocês. Aí de uma retomada da situação de vocês. Quem está junto, existe grandes chances dessa relação ter um renascimento, né? Porque a gente não precisa, para a gente ter um renascimento, para a gente ter uma reaproximação, a gente não precisa estar afastado. É só mudar o mecanismo, né, com que a história está fluindo, com que a história está acontecendo. Então, quem está afastado, existe uma grande chance de uma reaproximação, e quem está junto, vocês provavelmente vão provocar mudanças aí na forma de vocês lidarem com a situação de vocês, reaproximando ou aproximando cada vez mais o casal, tá bom? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita, mostra pra gente. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Cortando em três, deck do meio, nós temos 6 de copas, a maioria que está afastado. 3 de copas, lua, 4 de espadas,
9 de paus, mundo e a carta do corte e a estrela. Gente, aqui é muito forte para que a maioria absoluta e esmagadora esteja afastado. E que, na verdade, essa relação ainda não se estabilizou porque vocês estão passando por um período de reestruturação, de reequilíbrio e de cura em alguma situação, tá? A gente começa com a carta do julgamento. O julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo. Muitas aqui não acreditam mais numa reaproximação, muitos aqui não acreditam mais na possibilidade de uma retomada dessa história. E o julgamento vem e pimba, dá na cara da gente e fala assim, quem manda aqui sou eu e não vocês. Então o julgamento é a carta que mais nos fala de reconciliação. Existe a possibilidade de uma reaproximação. Se vocês vão querer ou não é outra coisa, tá? Aí vocês usam o livre-arbítrio de vocês. Mas que aqui provavelmente tem uma reaproximação, tem. Aí cabe a vocês aceitar ou não essa reaproximação através do livre-arbítrio. A gente começa o jogo com um 6 de copas. O 6 de copas é a carta da saudade, a carta da nostalgia. Vocês provavelmente estão morrendo de saudade dessa pessoa, lembrando muito de momentos, de situações, de lugares que vocês foram, de coisas que vocês fizeram, de lugares aí que vocês estiveram, tá? O 6 de copas, ele fala muito da gente lembrando de situações, mas lembrando de um jeito positivo, de um jeito favorável, aquela saudade gostosa, aquela saudade que aquece o coração, a gente lembrando ali de alguma coisa e de repente a gente se pega com um sorriso meio bobo nos lábios. Então são recordações e recordações extremamente gostosas que aquecem ali o nosso dia, que aquecem ali o nosso peito. Seguido de um 3 de copas. O 3 de copas, gente, é uma das cartas que mais fala de sentimento, que mais fala de emoção. O 3 de copas, ele fala de amor, ele não fala só de triângulo, tá? Então o 3 de copas fala de um sentimento gostoso. No tarô do Osho, por exemplo, ele vem com o nome de celebração. Quando a gente comemora, celebra, festeja alguma situação ou alguma coisa. Então aqui a gente percebe que existe emoção. É um sentimento gostoso, é aquela mão suada, aquele frio na barriga, aquela perna tremendo quando a gente sabe que vai encontrar com a pessoa. Então a gente percebe que existe emoção, mas que existe também confusão emocional, porque a gente vem em seguida com a carta da Lua. A Lua, ela é uma carta de emoção e sentimento, porque a Lua, ela é um símbolo mundial do romantismo, né? Então é difícil a gente olhar para uma noite de lua cheia e não pensar em quem a gente ama. Outro dia eu dei risada aí nos comentários, porque eu leio todos, tá, gente? Eu só não tenho condições de comentar. Então, mas eu leio absolutamente todos os comentários. E teve uma moça que falou assim, Márcio, eu sou aquariana mesmo, porque quando eu olho para a lua eu só penso se está na época de eu cortar o meu cabelo ou não. Mas a lua é uma carta de emoção e sentimento, gente. Ela é um símbolo mundial do romantismo, né? E quando a gente olha para uma noite de lua cheia, a vontade é de estar ao nosso lado com quem a gente ama, com quem a gente quer, né? Então a energia da lua é uma energia de emoção, é uma energia de sentimento. Mas a lua, ela fala muito de uma confusão emocional ao nosso entorno. Uma confusão emocional ali ao nosso lado, né? Então a energia da lua que fala que existe sim emoção, que existe sim sentimento, mas que existe ali uma confusão, um não saber ao certo como fazer, como agir, como se portar muitas vezes diante da situação. Porque a lua, ela muda constantemente de fases, né? Então a lua, ela é um carrossel, ela vai girando ali. Hoje eu quero, depois eu não quero mais, depois eu volto a querer, depois eu volto a não saber o que eu quero, depois eu começo a querer de novo, aí eu começo a surgir dúvidas, enfim. A lua, ela é muito altos e baixos nas nossas emoções. Ela traz muita confusão emocional. Mas em seguida a gente vem com um 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que a gente chama do descanso do guerreiro. O momento agora não é um momento de querer resolver nada. É aquela hora que a gente pega o nosso carregador, liga na tomada, tenta chegar com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%,
para um pouco mais adiante a gente se posicionar e tomar um posicionamento efetivo diante da situação. Então o 4 de espadas ele pede para vocês o seguinte: o momento agora é um momento de recompor, de se reestruturar. É aquela hora que a gente para, liga o nosso carregador na tomada, não procura resolver nada. O que a gente tem que fazer agora é tentar se recompor, se reestruturar, encher as nossas baterias para a hora que a gente precisar efetivamente se movimentar, a gente tem energia para isso. Então use aí as próximas 4 semanas, aos próximos 4 meses, para recompor a energia de vocês, se reestruturarem o máximo possível, para a hora que vocês precisarem se posicionar, vocês terem força para poder fazer isso. Em seguida a gente vem com o 9 de paus, e o 9 de paus é uma carta de cansaço. Vocês provavelmente estão cansados. Vocês provavelmente muitas vezes estão pensando aí em jogar a toalha, né? Mas o que a gente precisa aprender é que vocês não são uma Mulher Maravilha. Da mesma forma que eu também não sou o Super-Homem. Tem horas, gente, que a gente precisa respeitar os nossos limites. Tem horas que a gente precisa parar, sentar, recuperar as nossas forças, olha o 4 de espadas, se recompor, para depois sim a gente se movimentar, depois sim a gente se posicionar diante de uma situação. O 9 de paus é uma carta da gente muitas vezes na defensiva, se guardando, se protegendo, mas extremamente cansado também diante de uma situação. Então é o momento de se recompor, de se reestruturar para poder, aí sim, vocês desejarem abrir um novo ciclo na vida de vocês. A gente fecha o jogo com a carta do mundo. O mundo é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso. Só que o mundo ele fala assim pra gente: pare, olhe para trás. O que você fez na sua vida que te trouxe bons resultados? Volte a repetir. O que você fez que não trouxe os resultados esperados? Faça de uma outra forma, para ver se dessa outra forma você obtém resultados diferentes. Então o mundo ele fala que a gente precisa aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Repetir o que a gente fez que trouxe bons resultados e fazer de forma diferente aquilo que não trouxe os resultados esperados. Dessa forma a gente consegue abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova etapa na vida da gente. Então aprendam com os erros e com os acertos de vocês. Assim vocês vão poder abrir um novo ciclo muito melhor do que o ciclo que vocês viveram, muito melhor do que o ciclo que vocês passaram, tá bom? O mundo nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. O mundo sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que a gente viveu. A nossa carta do corte é a estrela. A estrela fala sobre o quê? Cura e reestruturação. A estrela fala de um amor idealizado, de um amor escrito nas estrelas, de um amor sonhado. Muitos aqui se tratam de relacionamento de vidas passadas, muito aqui se tratam de relacionamento de outros tempos. Julgamento, mundo e estrela. 3 cartas das 6 que falam de relacionamento de vidas passadas, tá? Só que a estrela é o arcano 17, ela vem depois da torre. Algo aconteceu que abalou, que mexeu, que desestruturou a história de vocês. Então agora a gente precisa acertar, curar essa situação para que ela possa se desenvolver de uma forma positiva para todo mundo. A estrela fala de um amor idealizado, de um amor escrito nas estrelas, de um amor sonhado. Então a gente percebe a existência de emoção, a gente percebe a existência de sentimento aqui. É só uma questão aqui das coisas meio que se acertarem, essa confusão emocional também deixar de existir, vocês se recomporem para que vocês possam se abrir para uma nova possibilidade, possam se abrir para uma nova fase aí na história e na vida de vocês, tá bom? Então, por que esta relação não se estabiliza? Porque uma cura aqui tem que ser feita, uma reestruturação aqui tem que ser executada para que isso venha a acontecer, mas com grandes chances de uma reaproximação entre vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo.
E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, lua. A lua é uma carta de emoção, a lua é uma carta de sentimento, mas a lua fala de uma grande confusão emocional. Aqui provavelmente precisa existir um equilíbrio para que as coisas possam começar a fluir e acontecer de uma forma menos difícil e menos desgastante também para vocês, tá? A lua sempre fala de emoção e sentimento, mas a lua fala da gente muito confuso diante de tudo que está acontecendo, ou não conseguindo muitas vezes, gente, ser muito prático diante da situação que a gente está vivendo, tá? Vamos ver o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Aqui seria interessante que no jogo viesse ou um as de espadas, ou uma rainha de espadas, ou um sol, para vocês conseguirem aí começar a enxergar as coisas com mais claridade. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. 7 de ouros. Por que esta relação não se estabiliza? Para quem se conectou com a cacochinita. Nós temos 7 de ouros. O louco estava no fundo do baralho, tanto que eu parei para olhar que eu achei que fosse a carta do sol. 10 de paus. Pajem de espadas. Diabo. 5 de ouros e 6 de espadas. A grande maioria de vocês aqui estão afastados, né? O 6 de espadas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento. É um afastamento racional diante da situação. A pessoa se afasta para tentar ali entender muitas vezes melhor tudo que está acontecendo dentro dela, tudo que está se passando dentro dela. Então é um afastamento que se dá mesmo com emoção, mesmo com sentimento. Aqui, gente, vocês estão passando por um período que deve estar difícil, né? A gente fecha o jogo com um 5 de ouros. O 5 de ouros é a carta da carência, da falta, da escassez. Eu brincava, falava que era a carta da Marília Mendonça, porque é a carta da gente estar mordendo ali pé de mesa de boteco, né? A gente ouve lá as músicas da sofrência e chora, né? Lembrando da criatura. Então, a gente percebe aqui que algumas coisas precisam ser equilibradas, algumas coisas precisam ser acertadas. Só que vocês lidam com uma pessoa, gente, que é extremamente matura, emocionalmente falando. Ela vem como um louco e como um cavaleiro, um pajem de espadas. Então é uma pessoa que é uma criança grande. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência aqui para lidar com essa criatura, porque além de ser extremamente imaturo, gosta de provocar, gosta de cutucar. Então muitas vezes posta coisas que sabe que vai machucar vocês, fala coisas que sabe que vai machucar vocês, faz coisas que sabe que vocês não vão gostar, mas mesmo assim faz, pela própria imaturidade que essa criatura tem dentro dela, tá? É uma criança grande, é uma criança grande. É aquela criança que está andando no shopping com a mãe fala que não vai comprar alguma coisa, ela deita no chão e começa a espernear.
Se fosse com a minha mãe, a gente tomava uma bordoada e levantava rapidinho. Mas é uma criança grande. É uma criança que provoca o tempo inteiro, que muitas vezes machuca muito vocês com coisas que faz ou com coisas que fala. Mas acredito que as coisas possam sim melhorar, tá? A gente começa o jogo com um 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que fala pra gente: tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não adianta a gente querer chupar uma laranja verde, porque você não vai conseguir. Ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, ela vai parecer um limão, não uma laranja. Então a gente precisa esperar as coisas estarem prontas para que a gente também possa vivenciar essas situações. E o 7 de ouros fala muito isso, de esperar o momento certo para poder usufruir de uma situação. Esperar o momento certo para aproveitar uma situação. Então o 7 de ouros fala para a gente assim: calma, que na hora certa vocês vão colher o que vocês plantaram, na hora certa vocês vão poder usufruir dessa situação. Só que vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura, o louco. O louco vem, ele se joga, ele vive, ele aproveita, ele curte. Márcio, mas o cara tem 63 anos. Isso não tem nada a ver. Idade não tem nada a ver com maturidade emocional. Vocês podem conhecer um garoto de 20 anos que seja super bem resolvido, super bem sabendo o que ele quer da vida. E conhecer um cara de 60 que seja um moleque, muitas vezes, nas atitudes e na postura. Tá? Então o louco é aquele que vem, se joga, vive, curte, aproveita, mas o louco não faz planos. O louco, ele não quer saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, o mês que vem ou o ano que vem. Ele quer viver o agora. Ele não sabe se ele vai estar vivo até lá, ele vai perder o tempo dele pensando num futuro. Não. O louco, ele é muito imediatista. E isso se deve devido à imaturidade também, né? Só que em seguida desse louco, eu tenho um 10 de paus. E o 10 de paus é uma carta que fala assim pra gente: a pior parte já passou. A pior parte já ficou para trás. Porque o 10 de paus, ele é representado por uma pessoa que está carregando um grande fardo sobre os ombros. Só que à medida em que ela vai andando, ela vai largando esses pedaços de pau pelo caminho. Então esse fardo vai ficando mais leve, até que ela chega em um pedaço de pau, que seria o quê? Um as de paus. A partir daí pode-se ter a possibilidade de começar ou recomeçar uma situação. Então, por mais difícil, por mais sofrido que esteja essa situação, a pior parte provavelmente passou. A tendência agora é que ela comece a melhorar, que esse fardo comece a ficar menos pesado aí para vocês, tá? Em seguida do 10 de paus, nós temos um pajem de espadas, mas também vocês escolhem a dedo, né? Depois reclamam do tarólogo. Vocês escolhem uma pessoa que vem regida como um louco e com um pajem de espadas. E aí vocês querem que tipo de atitude de uma postura, que tipo de postura de uma pessoa dessa? É só mesmo esse tipo de coisa, gente. O pajem de espadas, ele tá indo para a guerra. Então fala que é uma pessoa racional, uma pessoa mental, mas sempre ali se guardando, sempre se protegendo, sempre pronto para uma batalha. Muitas vezes o pajem de paus faz o quê? Para não ser atacado, ele ataca primeiro. E nessas, muitas vezes, ele troca os pés pelas mãos, né? Porque é aquela pessoa que muitas vezes fala coisas que machucam a gente, ou faz coisas que machucam a gente, ou muitas vezes posta em redes sociais situações que sabe que vai machucar, sabe que a gente não vai gostar, mas mesmo assim faz. O pajem de espadas, ele fica o tempo inteiro cutucando a onça com vara curta. Na hora que essa onça dá uma cacetada nele, ele vai aprender, tomara, né? Mas que ele fica o tempo inteiro cutucando, ele fica. Isso é típico do pajem de espadas, porque ele está pronto para a guerra, ele está pronto para a batalha. Em seguida desse pajem de espadas, eu tenho a carta do diabo. O diabo é uma carta que fala de posse, de obsessão, de ciúmes, de traição, mas da gente não conseguindo se libertar de uma situação. A gente não conseguindo tirar, muitas vezes, coisas do nosso pensamento. Então precisa mudar essa situação. Precisa transformar as coisas aqui, tá, gente? Salmo 91 seria muito interessante para ajudar também essa pessoa a evoluir,
né, ajudar essa pessoa aí a amadurecer. Deixa eu só, me veio aqui um negócio que eu preciso falar, é o seguinte, gente. Vira e mexe eu vejo nos comentários, porque como eu já falei na outra tiragem, eu leio absolutamente todos, tá? Eu só não tenho condições de comentar, mas eu leio absolutamente todos. Muita gente escreve, porque é o meu ponto da cruz, meu ponto de cruz, meu ponto cruz, o ser das trevas. Gente, muito cuidado com o que vocês escrevem, porque a nossa palavra e a nossa escrita tem muita força. Como vocês querem que uma situação melhore chamando a pessoa de o meu ponto de cruz? Sabe? Vocês estão pedindo para carregar uma cruz também na vida de vocês. Então, muito dessa situação também é a postura que vocês se colocam diante disso, que vocês acabam emanando dentro de vocês. Então, muito cuidado com o que fala e com o que escreve, porque tudo isso é jogado para o universo de uma forma ou de outra, né? Então, muito cuidado para não chamar a pessoa de ponto da cruz, porque vocês estão pedindo uma cruz para carregar junto de vocês, né? Então, tomem cuidado aí com esse tipo de situação. Mas precisa quebrar essa energia do diabo para que as coisas aqui possam fluir mais facilmente. É muito interessante Salmo 91, uma vez ao dia, não importa o horário. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas façam o salmo em prol de vocês. Porque assim vocês vão levantando também barreiras de proteção na vida de vocês e ajudando para que as coisas possam se fazer mais facilmente, que possam se fazer aí com menos dificuldades, tá? Então tentem quebrar essa energia de obsessão que o diabo nos provoca. Mas aqui tá com muita dor, tá com muito sofrimento. A gente fecha o jogo com os 5 de ouros, a carta da carência, da sofrência, da falta, da escassez. Como eu falei, a grande maioria aqui está afastado, a grande maioria aqui está distante, tá? E isso acaba trazendo dor e acaba trazendo sofrimento para vocês. Vocês estão se sentindo ali sozinhos, né? Perdidos no frio, na chuva, desamparado. Mas o afastamento aqui existiu com emoção e com sentimento. Aqui existe sentimento. É um grande amor? Não, não é um grande amor, gente. Por que não é um grande amor? Porque uma pessoa tão imatura desse jeito, dificilmente ela conseguiria viver um grande amor agora. Então essa pessoa também precisa amadurecer para que esse sentimento também consiga crescer, que esse sentimento também consiga se estruturar mais e se expandir mais também. Mas eu acredito que a pior parte já passou. A tendência aqui é uma tendência de melhora. Vocês estão afastados, mas a emoção continua. Lua fala de sentimento, 6 de paus fala de sentimento, o próprio diabo fala de um apego muito grande, então também é algum tipo de emoção, mas isso aqui precisa ser mudado, isso aqui precisa ser transformado, tá? Porque a gente pergunta, por que essa relação não se estabiliza? Porque vocês estão lidando com uma pessoa que é extremamente imatura, extremamente infantil muitas vezes na forma de fazer e conduzir a situação. Eu tenho uma energia do diabo aqui que dificulta muito as coisas de acontecerem e fluírem. Então é muito importante aqui quebrar essa energia e eu indico o Salmo 91. E ter um pouco de paciência aí para essa fruta poder amadurecer. Olha a fruta aqui, ó. A fruta é o cara de vocês, né? É o louco aqui que está do lado. Essa fruta poder amadurecer para que vocês possam tentar vir a viver uma situação que seja mais positivo e mais interessante para todo mundo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo, porque hoje eu fiz um vídeo bem mais longo do que o normal. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.